Temos o mapa Sol, Aquário de 10ª, Lua, Capricórnio de 8ª, Franco Zeffirelli. Sol de 10ª casa, o indivíduo ele é conhecido pelo primeiro nome dele e o segundo nome dele vai ser a profissão. Então, é um indivíduo muito focado com o exercício da sua profissão. Ele vai estar muito vinculado a todo conhecimento que ocorrer que possa dar mais substrato para ele na execução da sua profissão, na sua formação. Ele vai se sentir melhor. A Lua de 8ª em Capricórnio sugere que a 8ª casa é aquela casa das outras dimensões, dos outros planos. Quando o Capricórnio está ali, o indivíduo sente intensamente essa sensibilidade, mas ele não transpassa, ele não deixa vazar isso. Isso, por um lado, ajuda o indivíduo na lida do dia a dia, porque ele consegue se segurar. Mas quando o acesso a essas dimensões é muito intenso e desregrado, o indivíduo ele vai tendo que se tornar mais duro para segurar tudo que ele sente, mas ele não pode estar ali transparecendo tudo aquilo. Portanto, é comum o indivíduo sofrer dores físicas, neste caso. É comum a pessoa ter pesadelos, ter ataque de ansiedade. É bem natural acontecer tudo isso, porque a pessoa represa e tem um momento em que isso quebra, né? E quando quebra é que é o problema. Temos o mapa Sol Aquário de 10ª para 11ª casa, Lua de 9ª casa, Mia Farrow, atriz. Sol de 10ª para 11ª casa sugere que o indivíduo então vai trabalhar e nesse trabalho dele ele vai estabelecer um vínculo de amizade e colega de trabalho, certo? Quando o Sol não tem aspecto, o indivíduo tem que esperar o aniversário do ano para ver qual é o planeta que vai fazer um ângulo com aquele Sol, para que aquele Sol possa se expressar. Lua de 9ª casa, o indivíduo fica estimulado a estudar como funcionam as pessoas emocionalmente. Primeiro, como ela funciona emocionalmente. Depois, como as pessoas funcionam. A Lua Capricórnio costuma ser considerada pelas pessoas que não têm a Lua em Capricórnio, classificando aqueles que têm como frios, como gelados, como pessoas insensíveis. O Aquário já é, digamos, criativo, mas excêntrico. E é bem comum também a gente considerar que o Aquário ele se afasta da realidade através daquele comportamento arredio. Então, pessoas que convivem com essas pessoas vão precisar entender como é que elas funcionam, e os próprios donos dos mapas precisam entender que ninguém mais é igual a eles, e eles vão precisar estabelecer ali pontos de conexão com as pessoas para poder conversar e trocar uma ideia. Temos o mapa Sol Aquário, Lua Câncer 0 grau. Frijo Capra, muito bem. Sol de 10ª casa, o indivíduo vai se identificar com a sua profissão. Vai ser conhecido pelo primeiro nome dele e o sobrenome vai ser a profissão. É um indivíduo que vai colocar toda a vida dele no circuito profissional. A Lua na 2 em Câncer sugere que ele vai questionar as questões do quanto ele se sente seguro, ou vai procurar desenvolver uma forma de se sentir seguro a partir da troca emocional, mas ele vai alternar isso em momentos que ele está bem e não tão bem. E essa busca de o que torna ele mais seguro ser pelo viés emocional vai fazer com que ele experimente formas alternativas de lidar com as questões emocionais.
Outro exemplo de Sol e Lua em Aquário é da Angela Davis, uma ativista. As pessoas que nascem com Sol e Lua na 10ª casa, no caso Aquário, vão optar por ter uma profissão que seja uma preocupação, atender a necessidade de grandes grupos. Não vai ser uma profissão de ganhar dinheiro, não que a Aquário não goste, mas quando o Sol e a Lua em Aquário estão na 10ª, a preocupação visceral é de atender as pessoas, os grandes grupos que estão desfavorecidos, digamos assim, ou de reivindicar proteção, ajuda, amparo para esses grupos. No caso de 10ª casa, o uso da tecnologia poderia ser algo bem interessante. Uma pessoa que trabalha com tecnologia e grandes grupos, poderia ser. É importante observar também, e pelo fato de ser um ascendente em Touro, as ações seriam ações contínuas, repetitivas. Não é muito do Aquário, né? Aquário é meio, digamos, criativo demais para estar repetindo algo. Mas poderíamos colocar aqui certas atitudes, da forma como essa pessoa se expressa, teria uma conotação de ser periódico, consistente, firme, se repete, mas considerando o aspecto do Sol e Lua em Aquário. O que a gente pode observar? Que uma pessoa inquieta, mas que precisa necessariamente um significado para a vida. Precisa ter um significado. Daqui, uma pessoa que vai ao encontro de uma... Eu não sei. Poderíamos considerar ali uma missão, tá? Mas seria alguém que tem dentro de si uma vontade muito grande de ajudar as pessoas, ver os grupos serem... Existe um conjunto de pessoas e grupos que são deixados à margem. Para essa pessoa de Aquário, Sol e Lua, isso é inaceitável. Ela vai tentar ajudar essas pessoas nas suas necessidades. É uma pessoa que vai fazer isso a vida inteira, desde muito nova. Ficou claro que essa pessoa, ou que essas pessoas que nascem com essa configuração, são pessoas que batalham por valores importantes e de comunidade. Buscam uma transformação, elas buscam uma transformação. Se necessário, uma revolução. Mas veja, com ascendente em Touro, não seria exatamente essa prática. Mas eu considero a hipótese de uma revolução, considerando o fato de que se há uma tentativa de melhoria e ela é prejudicada, e a pessoa chega à conclusão de que não tem nada que ela possa fazer dentro do jogo legal, digamos assim, para essa mudança, como Aquário, eu aceitaria a questão da revolução, né? Então são pessoas que tendem a revolucionar mesmo. Outro exemplo de Sol e Lua em Aquário é da Angela Davis, uma ativista. As pessoas que nascem com Sol e Lua na 10ª casa, no caso Aquário, vão optar por ter uma profissão que seja uma preocupação, atender a necessidade de grandes grupos. Não vai ser uma profissão de ganhar dinheiro, não que a Aquário não goste, mas quando o Sol e a Lua em Aquário estão na 10ª, a preocupação
visceral é de atender as pessoas, os grandes grupos que estão desfavorecidos, digamos assim, ou de reivindicar proteção, ajuda, amparo para esses grupos. No caso de 10ª casa, o uso da tecnologia poderia ser algo bem interessante. Uma pessoa que trabalha com tecnologia e grandes grupos, né? Poderia ser. É importante observar também, e pelo fato de ser um ascendente em touro, as ações seriam ações contínuas, repetitivas. Não é muito do aquário, né? Aquário é meio, digamos, criativo demais para estar repetindo algo. Mas poderíamos colocar que certas atitudes, da forma como essa pessoa se expressa, teria uma conotação de ser periódico, consistente, firme, se repete, mas considerando o aspecto do Sol e Lua em Aquário. O que a gente pode observar? Que uma pessoa inquieta, mas que precisa necessariamente de um significado para a vida. Precisa ter um significado. É uma pessoa que vai ao encontro de uma... Poderíamos considerar ali uma missão, tá? Mas seria alguém que tem dentro de si uma vontade muito grande de ajudar as pessoas, ver os grupos serem... Existe um conjunto de pessoas e grupos que são deixados à margem. Para essa pessoa de Aquário, Sol e Lua, isso é inaceitável. Ela vai tentar ajudar essas pessoas nas suas necessidades. É uma pessoa que vai fazer isso a vida inteira, desde muito nova. Ficou claro que essa pessoa, ou que essas pessoas que nascem com essa configuração, são pessoas que batalham por valores importantes e de comunidade. Buscam uma transformação, elas buscam uma transformação. Se necessário, uma revolução. Mas veja, com o ascendente em touro não seria exatamente essa prática. Mas eu considero a hipótese de uma revolução, considerando o fato de que se há uma tentativa de melhoria e ela é prejudicada, e a pessoa chega à conclusão de que não tem nada que ela possa fazer dentro do jogo legal, digamos assim, para essa mudança, como Aquário eu aceitaria a questão da revolução, né? Então são pessoas que tendem a revolucionar mesmo. Temos o mapa Sol de 9ª casa, Lua de 6ª casa, Sol Aquário, Lua Sagitário. Marisa Berenson é atriz. Sol de 9ª casa é o indivíduo que está na procura, na busca de desenvolver o intelecto, vai buscar aumentar a sua cultura, o seu conhecimento. Como Aquário vai buscar junto a volumes grandes de pessoas. Então toda vez que um quantitativo de pessoas ecléticas estiverem avançando numa determinada direção, o Aquário vai se sentir motivado a querer entender o que está acontecendo ali. A Lua de 6ª casa Sagitário sugere que no trabalho esse indivíduo tem que estar empolgado para trabalhar e que ele vai alternar momentos de empolgação para trabalhar e momentos até de não trabalhar. Ele pode também buscar entender um pouco melhor sobre as questões de saúde, porque a Lua na casa da saúde, ela às vezes dá uma tremida ali, dá uma esculhambada.
E a função é produzir no indivíduo uma reflexão no sentido de como eu posso ter uma vida mais saudável. Às vezes pode significar uma doença, né, que a pessoa nasce com e aí tem que a vida toda trabalhar em si, no sentido de corrigir aquilo que a pessoa nasceu com doença. Temos o mapa Sol. Nona casa, em Aquário, Lua Peixes, 10ª casa, Franz Schubert. Sol de nona casa, o indivíduo é muito intelectual e tem um gosto pela cultura, pelo enriquecimento cultural. A Lua cultural com muitas pessoas, vinculada a muita gente. A Lua Peixes sugere que o indivíduo vai ter uma conexão com as pessoas pelo sentimento, através da sua profissão. Portanto, é muito natural que essa pessoa, no exercício da sua profissão, ela estabeleça uma conexão emocional com as pessoas e essa conexão traduza de alguma forma algum conceito espiritual de transcendência. Temos o mapa Sol, Aquário, Lua, Peixes. Sol de nona casa, Lua de 11ª casa. Sol de nona casa, o Jorge é um bailarino, coreógrafo. Sol de nona casa, o indivíduo é intelectual e está muito vinculado aos estudos, a buscar aprofundar o intelecto dele, cultura. A Lua Peixes é aquela lua que vai te dar uma sensibilidade, que vai te conectar com muitos amigos. Atenção! Geralmente tem problema envolvido com os amigos, aí tu vai tentar salvar, cuidado. Então, isso existe, mas você não precisa ficar à mercê disso, correto? O Sol de nona casa é a questão intelectual, então o indivíduo então, pela sua sensibilidade, se sentir motivado a aprofundar um determinado conteúdo para ajudar as pessoas. Pode ser. Temos o mapa Sol, Aquário, Lua, Libra. Helvétios é um filósofo. Sol de 8ª casa é aquele sol que dá conexão do indivíduo com outras percepções de existência, outros planos, outras formas de vida, contato com a cultura, e essa cultura que está entre aspas, da família de origem. Então é um sol com muita pressão. O indivíduo se sente constantemente na pressão, como se fosse tivesse que estar lutando a cada instante. A Lua em Libra, ela tenta dar uma equilibrada, tentar tornar essa vida mais cor-de-rosa. Na 5ª casa, a Lua vai sugerir que o indivíduo tenha relacionamentos leves, namoros, exatamente para tentar vivenciar um tipo de vida mais leve. Mas o Sol de 8ª casa vai infernizar a pessoa, porque é assim que acontece. A pessoa que nasce, muitas vezes, ela não se dá conta de que a pressão que ela sente e a forma como ela reage a essa pressão é muito diferente de todas as outras configurações de mapa. Então a pessoa vai ter que desenvolver ali uma percepção de como amenizar isso. Porque num mapa como esse, qualquer pessoa que nasce com um mapa semelhante a esse, ela vai ter uma dificuldade de se relacionar com as pessoas. Porque quando tem muita pressão, muita intensidade, pode afastar as pessoas, ao redor dela pode afastar, ou pode criar relação com pessoa
que não vai conseguir corresponder a ela a troca do afeto. Então tem que ter assim, tem que ser meio gênio para conseguir lidar com isso de uma forma saudável. Temos o mapa Sol Aquário de 9ª casa, Lua de 12. Charles Lamb é ensaísta. O Sol de 9ª casa é do indivíduo intelectual. É um indivíduo que vai ao longo da vida toda dele procurar viver com pessoas que tenham muita cultura e que ele possa interagir com muita cultura. A Lua de 12 em Gêmeos sugere que o indivíduo tem um emocional instável e que toma dele bastante energia ou atenção para prestar atenção no que ele sente e que é indeterminado. Sensação física, funcionamento do corpo, pensamentos aleatórios, estados emocionais indeterminados, né? Então é um esforço que o indivíduo tem que fazer.